Meus irmãos, a nossa mensagem hoje será no mesmo texto que a gente pensou na semana passada. Eu estou fazendo bagunça com o meu sermão, um monte de folha aqui na minha frente. Pois bem, pode tirar esse slide agora, Álvaro, porque aí vai ficar direto só a imagem. Pode tirar a projeção agora para quem está em casa, tá bom? Muito bem. Eu, por vezes, gosto e entendo que é necessário para a igreja, inclusive de acordo com a sua demanda, porque como pastor a gente precisa olhar para a igreja, e assim como um pai de família, Gisane, vai lá na despensa e tem um monte de compra, né, irmã Janete? Aí você vai, qual é o prato do dia, né? Você não pega tudo e joga na panela e mistura tudo, né? Você faz uma seleção, de acordo com o que você entende que é necessário. Se, por exemplo, a titia sabe que o sobrinho está com anemia, você vai fazer um inhame, né? Vai colocar uma beterraba lá para cozinhar no feijão, né? Para dar uma melhorada no sanguinho do sobrinho. Assim também é a pregação da palavra. E por vezes, gentil, a gente faz uma viagem panorâmica. E a gente vê um texto de cima, mas de longe um pouquinho. Semana passada, meu enfoque foi mais panorâmico. Hoje eu quero descer do helicóptero com vocês. E aquilo que a gente viu de cima, a gente dá uma entrada numa das vielas, numa das casas desse lugar que a gente viu de cima. E a minha pergunta a ser respondida por meio desse sermão é a seguinte: por que a ideia de resgate é tão importante no reino? Na semana passada, nós vimos que, indo para Jerusalém, ensinando os discípulos a cada vez mais se tornarem servos humildes, Cristo surpreendido, na verdade ele sabia, né? Mas falando humanamente, acontece ali o que para nós talvez fosse inesperado, depois de um seminário de quase 3 anos, aproximadamente, com Jesus, por tempo integral, disputar um dos dois tronos, um à esquerda, outro à direita de Jesus, para se destacar, para ficar acima dos outros, é uma coisa muito estranha. E a gente vai ver a filosofia de Jesus, porque a glória do reino é o serviço. Foi a temática que a gente viu naquele dia. Hoje, eu quero demonstrar para vocês, descendo então desse panorama sobre o serviço ser a glória do reino, e a gente olhar o que Mateus pretende mostrar para a igreja quando ele usa, na sua narrativa, uma nomenclatura que será teologicamente muito explorada, que é a ideia do resgate. Alguns teólogos, por exemplo, vão dizer que, na verdade, Jesus não disse isso que está aqui, que ele deu a vida em resgate de muitos. Na verdade, isso foi uma construção da igreja, e quem escreveu o evangelho acrescentou a teologia da igreja na boca de Jesus, como se ele tivesse dito, ele não teria dito de fato. Só que isso não procede, porque Cristo, em vários lugares do próprio Novo Testamento, dos evangelhos, demonstra que vem para pagar um preço, pagar um resgate. Isso já começa no seu nascimento, por exemplo, quando nós encontramos, vamos ver esse texto depois aqui de novo, quando José tem da parte do anjo Gabriel a revelação do nome do menino que vinha no ventre de Maria. E o nome dele deveria ser Jesus. Por quê? O que diz o texto? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, desde o seu nascimento, isso é muito claro. A narrativa não foi construída pela teologia. A teologia foi construída pela narrativa histórica. Não dá para dissociar o Jesus da história do Cristo da teologia. Porque o Cristo da teologia é oriundo, ele nasce, ele é uma consequência natural da história do Jesus, do homem que nasceu entre os homens, que pode ser comprovado por meio de pesquisa, por exemplo. A teologia nasce da história, não o contrário. A história de Jesus não é uma ficção criada por quem, por sua fé, imaginou que ele pudesse ser assim. Não. Quem ele era, inevitavelmente, na história, numa história tangível, palpável, testemunhável, como Paulo coloca, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala, gente, cerca de 500 irmãos, de uma só vez, viram Jesus, dos quais a maior parte ainda vive. O que ele quer dizer com isso? Vocês poderiam ir lá e colher testemunho
ocular, gente que ouviu e viu Jesus. Captaram a ideia? Ou seja, o que eu estou ensinando, Paulo está dizendo lá, é fruto do homem histórico, que você pode ir lá pesquisar. Quando Cristo, então, fala de resgate, ele fala mesmo. E isso é muito importante para o reino. Eu me lembro, Anderson, do dia em que preparei um angu gostoso lá em casa. Para quem gosta, angu é gostoso, né? Quantos gostam de angu aqui? Um grupinho aí, né? Mas aí, eu peguei e separei uma parte da guloseima e chamei a Giane. Para quê? Quando eu falei assim, Giane, aqui para você gosta de angu? Ela fez assim, o Anderson gosta. Como? Aí você que gosta muito da pessoa que é sua vizinha, muro e meio, né? Você fala, brincadeira não, rapaz, olha só. Vai, agora leva pro Anderson, tá bom, beleza. Eu queria agradar, né? Aconteceu com a Lívia outro dia também. Eu fiz sagu. Não sei quantos gostam de sagu. Só que eu estava desenvolvendo a receita ainda, estava meio cru aqui. Ele tem que levar outro melhor para ela. Fiz sagu de morango. Aí, daqui a pouco a vasilha voltou cheia. Ela não fez igual a Giane que deu pro marido. Lá ninguém queria, teve que voltar, teve devolução, né? Isso é interessante. Nossa boa intenção não muda o paladar, o gosto, a realidade alheia. Quem é imaturo fica chateado ainda, né? Como é que pode? A pessoa fez desfeita com o que eu fiz com tanto carinho para ela. Fez para ela ou fez para você se sentir bem em cima dela? Porque se é para o outro, você faz aquilo que agrada o outro. Mas quando é para você, às vezes você se utiliza do outro para se agradar, né? Tem que pensar nisso aí. Pois é. É uma dureza esse negócio de agradar os outros. No reino dos céus, não adianta tentar fazer o seu melhor para Deus, se esse melhor não for o que é valioso para Ele. Se aquilo que você tem uma intenção maravilhosa de fazer para Deus não é o que Ele entende que é maravilhoso, isso não vai ser aceitável por Deus. A glória do reino de Deus é o serviço. E o serviço supremo para Deus é dar a vida pelo outro. Agora, por que nessa questão do serviço, que inevitavelmente se identifica com a doação total, a entrega total, o resgate é tão importante? O que Cristo fala? Assim como o Filho do Homem, daqui a pouco vai ler o texto para se lembrar, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Podia parar aqui, dar a vida pelos outros. Mas ele fala, dar a vida em resgate de muitos. Por que isso é tão importante? Porque essa ideia torna o serviço de Jesus não só tão necessário, mas também tão exclusivo. Isso ofende muita gente. Muitos religiosos ficam chateados com a gente só porque você fala que é cristão evangélico. E um dos motivos é porque a fé evangélica é exclusivista. É muito fácil um espírita dizer que ele não faz questão de que religião você tem para estar no centro, numa sessão mediúnica. É muito fácil algumas religiões, como o budismo, o hinduísmo, dizerem que qualquer pessoa, onde estiver, está de boa. Porque a sua declaração de fé, as bases da sua teologia, da sua religiosidade, não são exclusivistas. Para eles não tem um salvador exatamente. O cristão não. Por causa da revelação, né, Álvaro? Nós cremos de forma proposicional, Deus deixou claro que o homem se rebelou contra ele e que só há um salvador da humanidade. Há um só nome dado entre os homens, pelo qual os homens podem ser salvos. E qual é o nome? Jesus. Não existe outro salvador. E isso ofende as pessoas que não são cristãs. Elas se sentem, de alguma forma, aviltadas, invadidas, intoleradas. Na verdade, isso não tem a ver com intolerância, né? Isso tem a ver com liberdade. Você diz o que você pensa. A intolerância é quando alguém discorda de você e tenta te calar. Aí isso é diferente. É o que o mundo está fazendo com muitos cristãos. Perdão. Mas por que, então, que a ideia do resgate pago por Jesus torna o cristianismo tão exclusivista? Porque somente o que reflete esse serviço se torna agradável a Deus. Você pode preparar o que você quiser, mas se você não descobre o paladar de quem você quer agradar, você pode correr o risco de não agradá-lo. E outra, pode ser uma coincidência o agrado, não será conhecimento. E há muita gente que faz coisas que Deus gosta por coincidência, mas quem está por trás é o ego inflado.
E por isso Deus, que conhece os corações, não se agrada, apesar de coincidir com mandamentos dele. Pessoas com moral elevada, por exemplo. Paulo afirmou que dar o corpo pode não ser, inclusive, exatamente dar a vida. Estão lembrados de 1 Coríntios capítulo 13? Se você esquecer, você decora o cântico. Ainda que eu falasse. Renato Russo cantava, o ministro de louvor. Vai se acostumando, viu, William? Então, tá lá, né? Que diz o quê? Que ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada adiantaria isso. Teria proveito nenhum. Ou seja, dar a vida em si pode não ser um ato de amor. Se não tem Cristo e o resgate de Cristo como base, pode ser, na verdade, um grande exibicionismo através de uma ação bonita. Então, eu espero que Deus aqui nos conduza às profundezas da entrega de Jesus por nós e, em decorrência, que Deus também nos leve à beleza da reprodução dessa entrega por meio do nosso viver pelos outros, tá bom? Se você puder, aí abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de Mateus capítulo 20, versos 25 a 28. Mateus 20, 25 a 28. Ah, Sávio, meu vizinho abençoado. Sávio tomou um tombinho, irmãos, tomou 2 pontinhos na testinha. E o vizinho, o pastor de naturado dele, nem foi fazer visita ainda, né, Jane? Misericórdia. Livramento de Deus, né? Graças a Deus. Mateus 20, versos 25 a 28. Diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E aqui a palavra diáconos, que se coloque como um garçom, aquele que serve mesas, aquele que se coloca à disposição do outro. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Doulos, o servo aqui, escravo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Em primeiro lugar, eu quero pensar com vocês aqui que a ambição egoísta deve ser combatida. Uma primeira lição que eu vejo a partir da ótica da visão do resgate como importante. Mas no final a gente vai ver a importância do resgate em si, mas por hora a ambição egoísta deve ser combatida. Mateus 20, versos 20 a 24, que dá o contexto desse texto, nos revela a ambição dos discípulos, ter um lugar de destaque no reino de Deus. A ambição deles era marcada pela disputa entre si, porque eles ficam indignados, os outros 10, porque não fizeram o pedido primeiro. É por isso que Cristo dá a lição para todos. Não só para Tiago e João e a sua mãe, que estava lá. Esse é um perigo que nos ronda constantemente, irmãos. Precisamos vigiar para que não façamos de nossa proximidade com Jesus e os afazeres do reino meios para granjear a autopromoção. Vejam, os discípulos estavam com Jesus, olha a proximidade, era Jesus o mestre, não era o pastor Alex, o pastor da igreja, era Jesus encarnado ali, presente, Diego. E os afazeres deles não eram como os nossos hoje. Era um tempo da revelação de Deus em que havia prodígios como nunca tinha havido ainda. Senão no período de Moisés e Elias. Esses 2 grandes períodos da história. A era de Moisés e Elias e a era de Jesus e os apóstolos. E esses homens que estão vivendo isso, ao invés de estarem servindo ao reino, por sua disputa estavam ambicionando autopromoção. Então fazem de Jesus e dos Atos uma ponte, um trampolim, degraus para se promoverem. Nossa luz, sim, precisa brilhar diante dos homens, mas é para que a glória de Deus seja vista. Davi mostra isso no Salmo 40 de uma forma muito bonita. Quando Davi escreve aquele salmo, ele mostra que Deus muda a sorte dele. Ele diz: olha, eu esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Como é que Deus fez tudo isso? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos e colocou nos meus lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Aí o que Davi fala disso tudo? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Perceberam? Muitos verão o poder de Deus na minha vida e por meio da glória de Deus na minha vida passarão a temer e a confiar no Senhor.
eu passo a ficar de lado, importa que ele cresça e eu diminua. Mas é interessante que ele aparece comigo aparecendo. Isso é um paradoxo, né? É uma coisa estranha, porque ele manda que nós glorifiquemos o seu nome, mas essa glória só aparece através da nossa luz brilhando. O que Deus faz em nós, através de nós, então, deve gerar temor e confiança no Senhor, não dependência de nós. É muito estranho quando as pessoas passam, por conta do que vem de Deus em nossa vida, precisarem da nossa presença, da nossa palavra, das nossas decisões, das nossas pernas para andarem, do nosso nariz para respirarem. Isso não é discipulado, isso é manipulação. Isso não é ensino, isso é coação. E Deus não quer isso da gente. Segundo, nesse texto a gente observa que o governo dos homens é um governo tirano. A gente não deve ambicionar, não deve desejar a maneira dos homens governarem. Já em Deuteronômio 17, a forma do rei governar é que o seu coração não se elevasse sobre os seus irmãos. Vimos isso semana passada. Mas quando o povo de Israel pede a Samuel que unja um rei, o que eles dizem? Nós queremos um rei como as demais nações. E aí, Samuel, da parte de Deus, tendo de Deus uma revelação direta, descreve para eles: olha, se vocês quiserem um rei desse jeito, ele vai oprimir vocês, vai pegar os filhos de vocês para a batalha, vai tomar mulheres de vocês, vai se enriquecer sobre vocês. Aí os caras dizem o quê? É assim mesmo, a gente quer. Captaram? Que coisa absurda. O governo dos homens é um governo tirano. Jesus apela à consciência dos discípulos, nós vimos isso no início do texto. Jesus os chama para junto de si e fala: vocês sabem, eu não estou dizendo uma coisa nova, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridades sobre eles. A palavra aqui, maiorais exercem autoridade, a expressão grega dá a ideia de despotismo, de arbitrariedade, de ditadura, de opressão mesmo, de fardo sobre as pessoas. Perdão. O ego caído, irmãos, quer se promover usando os outros como degraus. A história antiga carrega vários exemplos de homens poderosos satisfazendo seus caprichos, satisfazendo as suas vontades, às custas de muita injustiça e sangue derramado. É muito triste a gente ver aquelas séries de documentários, Netflix, NetGeo, sei lá, Discovery Channel, que você olhar lá aqueles canais, ou o YouTube da vida mesmo, você vai encontrar que tinha gente que era louca. E as loucuras deles, porque eles eram filhos de um rei, porque eles tinham lá uma família nobre, eles tinham um sobrenome, tinha lá algum tipo de tratado social que lhes conferia uma autoridade apenas pelo pedigree, pela consanguinidade com alguém, e não por causa de capacidade, por causa de chamado, por causa de aptidão. Aí os caras eram loucos. Calígula, por exemplo, você já leu a história do cara, o cara era maluco, era doido. E gente sofreu uns montes por causa dele. No caso de Herodes o Grande e de Nero, nós temos relatos de mandar matar filhos, esposas. Quando, por exemplo, Nero matou uma esposa, porque não engravidava. Umas coisas absurdas assim. Sociedades inteiras sendo oprimidas por causa do capricho de um homem. Hoje, nós temos mais liberdade, especialmente no Ocidente, pela forma de governo que impera do lado de cá do planeta, né, que é a democracia, mas a inclinação humana continua sendo a mesma. Que sentido tem, por exemplo, um crente ser um nacionalista que defende com unhas e dentes a sua nação e os seus compatriotas, mesmo que isso custe o empobrecimento e a subjugação de outras nações? Crente não deveria desejar que o Brasil ficasse cada vez mais rico e a Argentina cada vez mais pobre. Isso não faz sentido para crente. Ou faz, irmãos? Não faz sentido crente torcer para que uma nação seja feita escrava e a outra seja suzerana. Uma vassala, outra suzerana. Não faz sentido, né, o Senhor, não faz sentido crente amar mais a cor das suas bandeiras do que as ideologias do reino. As obras missionárias, inclusive,
a visão cristã da sociologia gerou uma militância dura contra a escravidão no Ocidente. Não foi a única questão que contribuiu para o fim da escravidão, especialmente de negros, dos afrodescendentes, mas o cristianismo, em grande medida, contribuiu muito. Ah, pastor, mas Jonathan Edwards era escravocrata e defendia teologicamente que sim, deveria haver escravos, subjugamento de povos. No entanto, uma heresia ou um erro continua sendo um erro se vem de um grande teólogo. Por isso que a gente segue a Bíblia e a Cristo e não a homens. Amém? Foi um erro que ele cometeu. E isso é fácil de ver hoje, inclusive. E é fácil porque ele interpretou mal as Escrituras. Leu as Escrituras com a lente da necessidade social do seu tempo, corrompida pela escravidão. Que sentido tem, irmãos, uma nação próspera que gasta trilhões de dólares em armamento bélico? Não faz sentido. Não deveríamos comemorar que a maior democracia do mundo, Estados Unidos, gasta cerca de 900 trilhões com armamento anualmente. Isso não faz sentido. Isso, um dado defasado de anos atrás, de um exemplar do Globo, quando eu assinava jornal na época. Teve uma época que a gente comprava jornal, viu, crianças? A gente recebia jornal em casa, até eu falei para a Sara sobre isso, né? E aí eu assinava e tinha lá um encarte dizendo: esse ano o orçamento americano para armamento bélico, 973 trilhões de dólares. Eu falei tri. A OMS naquele ano tinha 5 milhões para desenvolver vacina e medicação. 5 milhões. Isso é pecado, irmãos. Isso não é para a gente comemorar. Mas isso não ocorre só no Ocidente capitalista, não. Como que pode um país continental, como a Rússia, como a China, poder pregar igualdade social quando mata homossexuais, persegue religiosos e deixa sua população passar fome? Como uma religião supostamente advinda de Abraão, o islamismo, segunda maior do mundo, para alguns, daqui a pouco a maior, pode não abençoar. Eles dizem que vem de Abraão, eles consideram o Deus de Abraão o Deus deles, e o chamam de Alá. Como que eles podem não abençoar, mas perseguir cidadãos de outras nações, em especial no seu território, com a morte? Não é para Abraão que Deus disse que nele seriam o quê? Benditas todas as nações da terra. Então, se tem algum tipo de senso nacionalista, patriótico, é para abençoar, para cuidar, para subsidiar, mão estendida. E não mão armada. Mas é assim que o mundo vive. Como militantes de minorias e seus opositores, de um lado e de outro, então, podem destruir reputações nas redes sociais sem qualquer comedimento. A batalha não é mais da ideologia, a ideia A contra a ideia B pelos argumentos A, B e C, 1, 2 e 3. Não. É o ataque de personalidades, é o ataque de reputação. Inclusive entre teólogos, viu? Esses teologuitos aí, como diz o Caio Fábio, que ficam na internet batendo em todo mundo que não pensa igual a eles, né? Coisa absurda. Esse espírito, irmãos, é o espírito do governo do mundo. Na nossa Bíblia, Jesus começa a sua pregação pública em Mateus 5, o Sermão do Monte, dizendo: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. E nesse texto ele fala sobre os mansos, sobre os pacificadores. Vimos isso hoje, né, Brian, lá na aula da IBD, da Igreja em Conselheiro. Pensando no que nos afeta como igreja local, irmãos, como cristãos podem se unir aos legisladores mais do que aos pregadores? É simples. O caminho das leis e da perseguição é muito mais rápido e conveniente do que o caminho da pregação, que precisa esperar a ação livre do Espírito no convencimento de pecadores. Só que para esperar o Espírito agir, eu tenho que estar disposto a me renunciar, inclusive para a cadeia, se necessário. É muito triste, irmãos, quando cristãos assumem bandeiras patrióticas, partidárias, políticas, econômicas, ideológicas de quaisquer vieses e não percebem que sem o evangelho, o pecado faz com que tudo acabe no governo tirano dos homens. Quando a igreja se mancomunou com o poder e se sentiu detentora da autoridade de dominar o mundo com a religiosidade, temos a idade das trevas da história. E a gente, como crente, tem orgulho de falar para as pessoas que quando o mundo foi cristianizado, entre aspas, porque Roma dominava o mundo ficou melhor por causa disso.
Seja numa casa, numa sala de crianças, numa escola, num condomínio, numa associação de moradores. Meu Deus, não sei quantos irmãos se lembram de uma notícia que foi em Minas Gerais, se me falha a memória. Um vizinho matou o outro por causa de ter saco de lixo no seu portão. Não sei quantos se lembram disso. Em São Paulo, um motorista mata um motoboy porque quebrou o seu retrovisor. Esse é o espírito do governo dos homens. É só essa pessoa ter uma abrangência maior na sua mão de poder. Imagina o que essa pessoa faz se ela é um governante de um estado, de uma repartição pública, se ela tem o poder do Ministério Público na mão, de uma promotoria, se ela tem o poder da caneta de um deputado, de um senador, de um presidente da República, de um rei. Só muda a escala, mas o coração é o mesmo. Numa cidade ou numa nação, irmão, sem Jesus, a marca do governo humano é a dureza do coração que oprime e sempre gera disputa entre os seus cidadãos. É o que aconteceu com os discípulos. Eles começaram a disputar entre si. A raiva, a indignação dos 10 era porque eles não tinham chegado primeiro que João e Tiago. O governo de Cristo em seu reino traz o que os salmistas tanto repetiram. Nós vimos hoje o Salmo 145, mas eu vou citar o verso 10 do Salmo 96, que diz assim: digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Esse é o anseio do salmista, de que Deus cuide das nações por meio do seu Cristo. E um dia isso será final e efetivo, consumado. Finalmente, agora sim vamos adentrar na ideia do resgate. O governo do reino tem sua referência no servo sofredor, esse que é o resgatador. E aqui então nós chegamos ao ponto mais alto de nossa reflexão. Jesus, irmãos, contrapõe o governo tirano dos homens com o seu governo de serviço. O grande, o primeiro no reino, deve ser o que serve. E o serviço tem Jesus como referência. Olha, quem quiser ser grande primeiro, precisa ser o que primeiro serve. Tal como, aí a expressãozinha de comparação, tal como o Filho do Homem. O serviço tem Jesus, então, como referência. E para eu entender a referência, eu tenho que entender o serviço de Jesus. Porque ele fala, como é que eu sirvo? Eu não vim para ser servido, mas para servir, dando a vida em resgate de muitos. O que significa isso, então? Que serviço é esse que, tal como Jesus, eu devo empreender? Em primeiro lugar, resgatar é pagar pela culpa e dar liberdade. Um termo vastamente usado no Antigo Testamento, especialmente na Torá, e também usado no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. Aparece também Pedro. Mas a base dessa mentalidade está em toda a teologia bíblica. Os judeus entendiam muito bem esse conceito de resgate aplicado a várias situações. Quem está de novo lendo a Bíblia aí no ano, a gente geralmente começa do começo, Está vendo de novo lá, Levíticos, Êxodo, Não nessa ordem, Êxodo, Levítico, Números. E aí você vê lá aquelas leis a respeito do resgate. Muitas delas. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo de o que se fazia com os primogênitos de Israel. Deixa eu ler para vocês aqui um texto um pouco extenso. Quando o Senhor estiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e a seus pais, quando ele lhes estiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo primogênito homem, vocês deverão separar para o Senhor todo primeiro filho homem, agora sim, que nascer, e todo primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Então, até o jumento tem que ser salvo. Tipo, botar um cordeiro no lugar. Quem é que salvava o cordeiro? A simbologia dele, porque ele simbolizava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, um breve parêntese. Quando você comer carne, lembre-se disso.
Uma coisa é você militar pelo bem da humanidade, pelo equilíbrio do ecossistema, para que não haja maus tratos de animais. Mas lembre-se, os animais têm um privilégio maravilhoso na natureza. Depois que o pecado entra no mundo, Deus permite a dieta de animais também na alimentação humana. Antes, no Éden, era apenas todo mundo vegano, né? Todo mundo estava comendo matinho com os boizinhos. Todo mundo pastava junto. Brincadeiras à parte, quando o dilúvio acontece, no capítulo 9 de Gênesis, Deus permite que entre na alimentação humana a dieta de carne. E é muito interessante observar porque Deus faz isso. Irmãos, já imaginou que coisa interessante? Não só o cordeiro era morto, os animais, mas parte dos sacrifícios, dos holocaustos, eram comidos pelo povo. Você vê isso na lei. Algumas partes eram para os sacerdotes, levitas, inclusive para o povo comer em casa. E é muito legal a gente perceber que a simbologia da carne sendo consumida perpassa por você ter alguém que deu a vida para te alimentar. Um churrasco é, por implicação, uma demonstração da graça salvadora. Então, você seja um crente carnal, caia na carne. Brincadeiras à parte, isso é muito interessante, porque a gente faz tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam. Façam tudo para... Pois é, comer carne é pensar que alguém dá a vida para você se nutrir. E simboliza aquele que dá a vida como o pão que desceu do céu. Lembra de Jesus? O pão lá, né? Essa é a minha carne e esse é o meu sangue que é dado por vocês. Não é legal pensar nisso? Sendo que a pessoa que você vai comer, pensa lá, rapaz, que coisa boa, né? Eu fui salvo pela graça. Alguém deu a vida por mim. Está aqui simbolizado. Talvez tire sua vontade de comer carne. Tomara que não. Mas vamos lá. Eles e os animais são agraciados. E aqui o cordeirinho, ele até substitui a jumentinha, né? Que era um animal de carga, era muito útil para o povo naquela época. Se não resgatarem, deverá ser desnucado, no caso do jumento. Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Olha só, vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro o seu filho perguntar, o que significa isso? Você responderá, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho. Mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isso será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Está em Êxodo 13, versos 11 a 16. Quantos se lembravam dessa leitura aí? Levanta a mão. Quantos se lembravam? Alguns, né? Muito intrigante olhar isso aqui no texto, né? Irmãos, duas coisas aqui envolvidas aí na ideia de resgate. Primeiro, que os filhos dos israelitas não seriam salvos porque eram israelitas. Israelita não nasceu de um homem que era impecável. Deus descobriu Abraão no meio da humanidade e viu que ele era um homem santo, né? Era uma pré-encarnação de Jesus. E aí dele nasce uma nação santa. Não, era tudo pecador. Tudo filho de Adão e Eva, pecadores. Então os filhos de israelitas eram todos pecadores. Por isso que o anjo da morte só não ia tirar a vida dos primogênitos que tivesse um sacrifício no lugar deles. Estão lembrados? O cordeiro pascal. Porque todos morreriam se não fosse a graça, inclusive israelitas. Então, em primeiro lugar, o texto nos rememora e rememorava aquelas crianças e também as famílias de que todas as pessoas que nascem não merecem nascer, muito menos continuar a viver. Esse é um ponto muito interessante na lei. Agora, o resgate não só mostra que Deus está deixando viver um pecador, mas o primogênito. Por que o primogênito? Lembra que ele tem porção dobrada de herança? Quem já viu isso na lei? Mas por que isso? Lembra de Eliseu? Me dê porção dobrada do seu espírito. Para Elias, era a ideia de herança em dobro. Para quê? Porque o primogênito, ele era como se fosse um segundo pai. Ele ia cuidar da família na ausência do pai. Então a ideia do Senhor é dupla. Tanto misericórdia para deixar viver, como instrumentalização para ser o provedor. Eu estou dando para vocês alguém que vai cuidar de vocês, que vai ter responsabilidade de cuidar de vocês. Eu não só estou dando perdão, estou dando comissionamento. Nossa, que coisa linda a lei de Deus. Vocês entenderam, amém? Captaram?
Práticas, então, como essas, ajudaram os discípulos a entenderem o que Jesus estava dizendo. Seu serviço consistiu em dedicar sua obediência plena e seu sofrimento extremo no lugar de muitos. Ou seja, sua encarnação como Deus Filho tinha o propósito de levar sobre si a penalidade de nossa culpa para que por sua entrega pudéssemos ter vida. Então, o valor da obra de Jesus substituiria o valor de nossa dívida para com Deus. E mais, sobrepujaria, porque não dá só perdão, assim como acontecia com o primogênito, mas sobrepujaria. De que forma? Dando-nos comissionamento. Adoção da parte de Deus como nosso Pai, morada do Espírito e envio. É por isso que a obra de Jesus foi específica pelos amados de Deus desde a antiguidade. Lá em Efésios 1, versos 4 a 6, Paulo escreveu: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, havia um plano eterno em Deus que se cumpre em Cristo na história e que nos resgata, tirando-nos da escravidão, mas também nos adota, nos capacita e nos comissiona. José recebeu explicação clara, como eu disse para vocês no início aqui, sobre o propósito do nome de Jesus. Ela, falando de Maria, dará à luz um filho, e você, José, porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Assim, Paulo pôde resumir toda a saga da salvação no texto do nosso retiro espiritual. Ele deu tudo por nós. Estão lembrados? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o resgate. Alguém dá de si, paga, e aqui o preço é o preço do próprio sangue de Jesus, para pagar por todo o nosso pecado. E eu queria que você comigo dissesse esse verso, o resumo da Bíblia. 2 Coríntios 5, verso 21. Repita depois de mim. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Toda vez que você tiver medo de que você não vai para o céu, porque você é um pecador, lembre-se, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus exercer a sua misericórdia. Ele o fez em Cristo de forma plena. Ele disse, telestatai, lá na cruz, está pago, está consumado. Paulo escreveu em Colossenses 2, a dívida, o escrito de dívida que constava de ordenanças que nos eram contrários, foi encravado por ele na cruz. Ele levou a maldição da lei em nosso lugar. Isso é pagar o resgate. Nenhum dos que creem corre um risco de pagarem a dívida de novo no inferno, irmãos. Se Jesus pagou por você, você não tem o que pagar. Quem foi resgatado pelo sacrifício de Jesus não deve mais nada a Deus. Antes recebe sua paternidade amorosa e para sempre. Amém ou não amém? Isso é tão bom. Isso é maravilhoso. Mas em segundo lugar, como isso afeta os nossos atos? Porque Cristo fala assim, vocês devem ser tal como o Filho do Homem. Como é que a gente pode reproduzir isso? João, um dos que estavam interessados no lugar de destaque lá, ele foi surpreendido por Jesus nesse conceito, quando ele é ensinado. E o governo para ele muda completamente de figura, né? É à toa que a gente vê os escritos de João, tanto no Evangelho quanto nas cartas em Apocalipse, e a gente vê um João transformado, um homem que é um servo. E ele assim escreveu, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Veja, aquela mesma temática de Mateus 20, 28. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É lógico, irmãos, que a gente não pode repetir o que Jesus fez para salvar vidas. No que tange o significado da obra de Jesus, nós temos um ato exclusivo, singular, único.
Mas no que se refere à representação, à reprodução, o reflexo do que Cristo fez diante dos homens, a atitude de autoentrega total nossa deve ser evidente, especialmente pelos irmãos. E é aqui que você vai entender a predisposição de uma esposa para o seu marido, do marido para a sua esposa, de pais para os seus filhos, de filho para os seus pais, de irmãos para irmãos, de vizinha que não recebe visita para o menininho que caiu, para o vizinho que não fez a visita. Você vai entender a predisposição de ovelha para pastor, de pastor para ovelha. Você vai perceber que essa mentalidade permeia a pacificação do mundo. É o que falta na Ucrânia e na Rússia, irmãos. É o que falta entre a esquerda e a direita brasileira. É o que falta entre ricos e pobres. É o que falta entre empregados e patrões. É o que falta entre vizinhos e vizinhos, entre parentes, sogras e genros, né? Pais e filhos. Mas não é isso que Malaquias profetizou a respeito do ministério de João Batista, que prepararia o caminho de Jesus? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Não é uma batalha mal interpretada de Mateus 10, em que Cristo fala que não veio trazer paz, mas espada, que o inimigo do homem seria da própria casa dele. Isso tem um contexto. O contexto de que porque eu aceitei a Cristo e o fiz Senhor do meu coração, alguém vai me atacar. Mas eu não vou atacar ninguém. Pelo contrário, eu vou amar aqueles que me perseguem. Eu vou glorificar a Deus quando eu for injustiçado por amor dele. Faz sentido? O significado do resgate de Jesus e o chamado a refleti-lo diante dos homens tem algumas implicações muito sérias, muito solenes, das quais a gente vai prestar conta se não cumprir. A primeira implicação, para já ir para a parte final do nosso sermão, é a seguinte: se um resgate da parte de Jesus foi preciso, nosso estado sem ele era de fato terrível. Essa é uma implicação indiscutível do texto. Foi necessário que o perfeito Filho de Deus viesse à terra para pagar com o seu próprio sangue o preço do nosso resgate. Isso então demonstra que o nosso estado era terrível. Se não poderia ser outro resgatador, e se somente a própria vida de Jesus era necessária como pagamento, nosso estado era de perdição total. Então não tem quem possa achar que porque faz alguma coisa, porque tem uma religiosidade, porque foi criado num lar cristão, porque faz o bem para alguém, porque em si tem alguma virtude, mereça estar na presença de Deus na glória eterna. Se Jesus teve que vir para salvar e fora dele não há salvação, todos estão condenados sem ele e só há salvação nele. Isso deve nos levar, irmãos, à auto-humilhação plena, sem reservas. Não há lugar para orgulho cristão, não existe cristão orgulhoso. É um contrassenso. É uma contradição. Mas também deve dar lugar, essa crença, a uma alegria extrema. Sabe por quê? Pois o próprio Deus nos amou, vindo nos salvar desse estado por meio de seu Filho. A tua Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. E se ele veio salvar o seu povo dos pecados deles, Mateus 1:21, então ele de fato salva. Ele não apenas possibilita, ele opera. Agindo Deus, quem entenderá? Ele não veio para dar, vai que o pessoal se salva, né? Vamos fazer uma propaganda aí, vamos ver se a coisa acontece. Não, não, não. Você sente no seu coração arrependimento pelo pecado? Você sente no seu coração desejo de lutar contra a sua carne? Você, depois de um tempasso longe de Deus, quem sabe se incomodou ao ponto de buscá-lo desesperadamente? Sabe o que significa isso? A tua Bíblia diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o nosso amor por Deus é apenas refluxo do fluxo do amor dele por nós. É só o retorno, é o eco do som original. Ao mesmo tempo que essa consciência destrói todo orgulho, essa consciência constrói a verdadeira fonte de amor próprio, da autoaceitação saudável. Em segundo lugar, a segunda implicação do que a gente está vendo aqui é que se o resgate foi pago integralmente, não há do que ter medo. Jesus não fez aquilo que a sua mãe, quem sabe, faz para te ajudar. Olha, vou pagar a primeira parcela. Minha mãe faz isso para mim de vez em quando, né? Vou pagar a parcela lá do IPTU da casa. Você paga o resto, né?
Sabe, o irmãozinho que faz alguma coisa para ajudar lá, a esposa, eu comecei a fazer a comida, termina. Né, amor? Hoje aconteceu sem querer, né? Jesus não faz isso com a gente. Aquele que começou boa obra, vai pedir ajuda para terminar, né? Sai fora. Outro deusinho mequetrefe da vida aí, da televisão, dos Olímpicos malucos do mundo, fazem isso. Mas o meu da Bíblia, não. Ele vai completá-lo até o dia de Cristo. Paulo escreveu aos Tessalonicenses que aquele que prometeu e fez a promessa é fiel. Ele cumprirá. Se o resgate foi pago integralmente, não há do que ter medo. Jesus não enganaria o Pai, nem seria insuficiente para cobrir nossa dívida. Ele não parcelou nada. Ele é o autor e o consumador, lembra? O autor e o consumador da nossa fé. Pois ele é o resgatador supremo. Logo, devemos atacar a dúvida com a revelação de que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2, 1, verso 9. Só que isso deve ser usado levianamente, do tipo, posso fazer o que eu quiser então em relação ao pecado? Não. O resgate não só pagava a nossa dívida, mas também nos comprava uma nova vida. Por isso que ele não só nos liberta da escravidão, mas nos prepara, nos comissiona para uma nova vida de glorificação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu. Ou seja, quem vive para si mesmo não tem uma experiência com o resgate de Cristo. Terá que pagar a dívida no inferno. Mas quem teve a dívida paga na cruz, vive para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em terceiro lugar, uma outra implicação: todos os resgatados são especialíssimos para Deus. Então nós vimos aqui que se o resgate foi pago da parte de Jesus, é porque então nosso estado era muito terrível. Vimos depois que se o resgate foi pago integralmente, não há do que ter medo, porque não há mais nada para pagar. Agora, todos os resgatados são especialíssimos para Deus, porque eles agora têm o valor do sangue de Cristo. Irmãos, escute isso. Nenhum salvo recebeu menos ou mais valor no pagamento do resgate, pois todos estávamos mortos em pecado e todos recebemos graça no mesmo ato do Salvador. Logo, não se mede o valor de um resgatado pelos seus dons, pelos seus talentos, pela condição socioeconômica, pela função eclesiástica, pelo fundo de garantia por tempo de igreja. O valor de um irmão está no valor do sangue de Jesus. Por isso que o ladrão da cruz podia ser salvo até sem batismo. Do mesmo jeito que Samuel, que deu a vida, Isaías, Moisés, 40 anos de peregrinação com aquele povo. Isso exige que nós avaliemos como temos pensado e tratado uns aos outros, irmãos, especialmente aqueles com quem nutrimos diferenças periféricas. Porque é muito fácil, Jesus falou, né? Os gentios fazem isso. Eles cumprimentam quem cumprimentam, eles fazem bem para quem fazem bem. Vocês não. Vocês cuidam de quem faz mal para vocês. Igreja é lugar de todo tipo de gente. Pobres, ricos, negros, brancos, mulheres, homens, velhos, crianças, cultos, incultos, rápidos, lentos, sem grandes cicatrizes da vida pregressa, ou seja, talvez criados na igreja, outros mutilados pelo pecado, de esquerda, de direita. Fiz certinho, fiz. É o contrário de vocês, sabe? De esquerda e de direita. Pegaram aí, né? Por que eu fiz isso? Estragou. Vamos lá. Da periferia, do centro, não importa. Nesses tempos de pandemia, a igreja também é lugar de gente mais e menos restritiva. Ai, Jesus, como isso dá trabalho. E gente que se identifica entre os muitos posicionamentos possíveis entre as várias narrativas que fazem uma salada na cabeça da população brasileira.
E como diria o pastor Luiz Saião, para esse Brasil que eu quero descer, não dá para continuar. Gente, olha que guerra de narrativas. Agora, em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia, quanta gente de um lado e de outro, já politizando e polarizando os debates. E é só alguém dar um espirro novo aí, ou sei lá, fazer alguma coisa diferente que vai dar briga. A gente está muito beligerante. Só que o problema, irmãos, eu dizia isso para outro irmão outro dia, é que se você pegar uma tampa de caneta e soltar, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair? Você concorda com isso? Alguém discorda disso aqui? Se eu pegar uma tampa de caneta e soltar aqui agora, o que vai acontecer com ela? Se eu pegar meu celular e soltar agora aqui no chão, eu não vou fazer. Vocês riram, porque é óbvio, ou como diria o professor O'Neill, é óbvio que vai cair, vai quebrar. Talvez não quebre, mas cair vai. Aqui a gente não ia ter discussão. Agora, permita-me dizer, você que acha que quanto ao coronavírus A é a verdade, ou B é a verdade, eu pergunto, do seu lado, só tem cientista? Não, tem político, tem youtuber. Agora, do lado oposto a você, só tem político? Ah, tem. Eles se dizem cientistas, mas são políticos, eles não concordam com meus cientistas. Eles dizem o mesmo dos seus cientistas, tá? E é muita falta de sensatez a gente querer rotular pessoas e destruir reputações, caindo nessa beligerância mundana e satânica. Não que a gente não possa ter posicionamentos, mas daí usá-los para poder perseguir, maltratar, não compreender, não flexibilizar, não caminhar. É muito estranho, é muito esquisito. E eu confesso a vocês, ser pastor nesse tempo é difícil. Porque no mundão, sabe o que você faz? O cara vem trabalhar na fábrica, desde que ele produza, na confecção, né? É o motorista do Uber, desde que ele leve e traga, tá tudo bem. Agora, na igreja, eu não posso dizer assim, se você caminhar com o que eu acho que é o melhor ou não para a pandemia, você fica na igreja. Se você achar diferente, você vai embora. Eu não posso fazer isso como pastor. Sabe que eu vejo os irmãos fazendo isso uns com os outros muitas vezes. Nos posts, nas conversas, nas reuniões. E isso maltrata, mas machuca o coração de um pastor que ama suas ovelhas. Eu confesso que nesse período, das grandes tentações do meu coração foi deixar o ministério. Ah, foi. Muitas vezes. Mas se eu fizesse, eu estaria traindo justamente isso aqui. Porque a minha parte de reproduzir o resgate é tolerar a briga de garoto doido, de menino maluquinho. Tudo salvo pela graça que me salvou também. Alguns se comportam melhor, de um lado ou de outro. Glória a Deus pelos de esquerda e de direita, pelos que usam 10 máscaras, aqueles que não usam nenhuma, mas que sabem se comportar e se respeitar. Mas tem uma galera que é difícil. Eu espero no Senhor que a gente cresça nessa questão, porque todos os resgatados são especialíssimos para Deus. A única distinção da humanidade para Deus é essa: há não resgatados e há resgatados. E os resgatados são igualmente valiosos para quem pagou caro por eles. Isso exige tolerância, paciência, flexibilidade, triagem do que é essencial e secundário, para que jamais se identifique a igreja por questões menores em detrimento do que é fundamental. Essa questão, a minha visão de que todos que estão aqui, salvos por Jesus, foram libertos e comissionados para glorificar a Deus com as suas vidas em suas particularidades, inclusive no processo de crescimento que pode te fazer mudar de espectro de um lado para o outro, nessas questões sociais e transitórias da humanidade. Mas justamente tudo isso foi colocado por Deus na igreja para que a gente o glorifique. Mundo é lugar em que quem não concorda com a Rússia vai tomar bomba na cabeça, que aconteceu com a Ucrânia. Ou quem não concorda com os aliados vai tomar bomba na cabeça, o que aconteceu com o eixo, ou vice-versa. Mundo é lugar de batalha, em que quem não pensa igual a mim vai tomar na cabeça. Igreja é lugar de quebrar muros. A barreira que havia, Efésios 2, versos 11 em diante, a inimizade entre os povos foi derrubada em Cristo. Eles continuam sendo povos, suas culturas, suas questões periféricas, mas por causa do centro, que é Cristo,
a gente se une num povo só. Esse grande mosaico revela a beleza da glória de Deus. O Deus que é um e três ao mesmo tempo. O Deus que é um só em essência, mas três pessoas distintas. Tem que ser diverso, mesmo que seja tão adverso o processo. Paulo nos ensina, ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 1 Coríntios 9, 19, 22 e 23. Não podemos selecionar um tipo melhor de pessoa em si mesma para formar nossa comunhão cristã. A comunidade da fé é formada de preciosos resgatados. Todos eles. Todos eles. Se alguém merece uma chicoteada, uma açoitada, só pode levar se for por amor. Porque Deus açoita aos filhos, a quem Ele ama. Se não é isso, não é igreja. Penúltimo. Os resgatados são pequeninos. Essa é a matemática que Mateus trouxe no capítulo 19 e no capítulo 20. Todo resgatado por Jesus inevitavelmente virá humilhar-se diante dele em gratidão, tornando-se um pequenino do reino. Não haverá soberbos no céu. No reino não entram orgulhosos que se acham merecedores de nada da parte de Deus. Porque todos são autossuficientes sem Jesus. A primeira obra da graça, porque todos se acham autocompletos em si, satisfeitos em si, então a primeira obra da graça é gerar uma santa frustração pessoal. Quando toda soberba começa a ser destruída, e ao longo da vida, um resgatado tem cada vez maior percepção de sua falência pessoal. Ou seja, quanto mais ele cresce para cima, mais ele aprofunda a sua percepção de auto-perdição. Quanto mais ele tem noção do amor que ele alcançou, melhor ele consegue enxergar o quanto ele precisava desse amor. Por isso que não tem um crente de 50 anos de igreja que possa olhar de cima para baixo e dizer: é um favor para mim estar no meio de vocês. Oh, quem seria vocês sem mim? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Nenhum resgatado pode nutrir autopromoção. Na verdade, quanto mais tem noção do que Jesus fez por si, um resgatado entende melhor o que Deus disse sobre se humilhar em si mesmo. Ezequiel 36, versos 26, 27, 31 e 32 diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus caminhos, nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, vocês se lembrarão de seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Ou seja, é para você ter um santo incômodo. Diferente do mundo que te manda se amar cada vez mais, o convite do Evangelho é: negue-se a si mesmo. Ame menos a si do que a mim do Evangelho. E quanto mais você percebe o amor que há nesse Evangelho por você, mais você olha para você e fala: ai de mim que sou pecador. Ou como o publicano que dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ou como Pedro que disse: arreda-te de mim, Senhor, pois sou pecador. Não existe crente orgulhoso. Isso não faz sentido. Em último lugar, para a gente terminar, uma palavra especial para a liderança, especialmente para nós pastores. Se você tem amigos pastores, mande esse vídeo para eles depois. Vai ficar no YouTube só a parte do sermão. A gente vai editar depois. Mas eu peço que vocês façam isso. Porque o sumo pastor, Jesus Cristo, exige diligência no copastorado dos resgatados. Nenhum pastor tem absolutamente um rebanho para cuidar. Nós temos relativamente, nós somos copastores, como mordomos, governantes, servos, cooperadores, como Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 3, falando de pastores.
Nós somos cooperadores. Vocês são lavoura e edifício de Deus. A gente passa. O trabalho de Deus começou antes da gente chegar no mundo, vai continuar quando a gente sair desse mundo. E o ponto é, a gente precisa prestar contas de um bom serviço prestado. E nesse sentido, quando o texto fala que Cristo pagou o resgate do seu povo, e ele coloca a gente para cuidar desse povo, a gente tem que prestar muita atenção no que está fazendo. Quando Pedro se referiu aos irmãos das igrejas, assim ele escreveu, 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aquela visão do Antigo Testamento. Mas não foi a simbologia de lá, foi o próprio ato, foi a realidade do Filho de Deus se entregando por vocês. Isso comprou vocês. Vocês foram resgatados da vida inútil pelo precioso sangue de Cristo. É por isso que, saindo do capítulo 1, escrevendo o capítulo 2, 3 e 4 para a igreja, inclusive sobre o seu sofrimento, a sua peregrinação nesse mundo que é tão complicada, ele chega ao capítulo 5, que é o último capítulo da primeira carta. E ele se dirige aos pastores desses resgatados do capítulo 1 da seguinte forma: pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, Álvaro. Você que é um vocacionado, já votado pela igreja para fazer o seu concílio, só não aconteceu. Sabe por que não aconteceu ainda, né? Que o seu pastor está falhando com você agora. Me perdoe, meu irmão. Já passou as férias. Passaram as férias, esqueci completamente de ver isso. Ai, confissão no YouTube também, né? Vamos embora. Você está com raiva de mim, Álvaro? Aqui não vai falar que tá não, né? Aqui não, tá. Lá fora você fala, então. Pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Se foram resgatados, libertos para servirem a Deus, com a sua liberdade, não faz sentido serem dominados por um homem de novo, mesmo que se diga dominador em nome da fé, em nome de uma vocação ministerial. Não faz sentido. Pastorado não oprime. Pastorado reflete liberdade em Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versos 12 e 13, eu li aqui. Não podemos alegar obrigação, mas prazer espontâneo, irmãos. Não devemos ter interesses pessoais, mas altruísmo. Não devemos liderar de cima como donos, mas ao lado como servos exemplares. Nesse sentido, tudo que for para ovelhas ouvirem tem que ser primeiro exemplificado em nossa vida. No mínimo a busca. O contrário é hipocrisia farisaica tirânica, que em nada revela Jesus ao rebanho. Revela as autoridades do mundo, das quais os discípulos deveriam ser diferentes. Tomemos então cuidado, queridos líderes, especialmente pastores, para que não hajamos com acepção de pessoas, justificando erros em nome de título, nem exigindo o que não estamos dispostos a buscar como estilo de vida em todos os lugares e situações. Resgatados devem sempre revelar a vida de Jesus em sua humilhação, porque para o resgate ser pago, Cristo teve que descer da glória e da morte de cruz. E Paulo diz que isso é para todo crente. Tenham em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, assim sabem o resto. O único serviço que agrada a Deus é o serviço que revela nosso resgate em Cristo. No reino, quem não quiser dar a vida para a libertação e a adoção dos outros no coração, não pode entender, muito menos seguir a Cristo, o sumo resgatador. Estar a serviço dos outros é o único prato que Deus sente prazer em receber de nós. Lembra do angu para Giane? O prato que você pode receber dar para Deus e que Ele vai receber com alegria é, primeiro,
se humilhar diante do altar do Senhor, da cruz de Cristo, melhor dizendo, e você, humilhado diante dela, receber perdão e graça por meio daquele que pagou o preço do seu resgate. E então, por causa dele, para a glória dele, tornar-se um reprodutor, um representante, um reflexo do que ele fez pelos outros. Esse é o prato que Deus sente prazer em pegar das nossas mãos. Nada mais, nada menos. Amém. Deixa eu orar com vocês. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Queria orar com vocês cantando ao Senhor. E de cabeça baixa como você está, escute uma vez. E depois, se você desejar dar a sua resposta ao Senhor como sendo sua canção também, você fique de pé. Mas escute primeiro se essa é a sua oração. É a minha. Toma-me, rendido estou ao pé da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Essa oração se é, cante comigo de pé. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus jumentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
minha vida. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Mais uma vez, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Pai, essa é a nossa oração. Nós desejamos de fato viver pelo resgate que nos foi operado e como reflexo dele, servindo a quem caminha do nosso lado, Pai. E mesmo que não haja desejo de alguém estar conosco nessa caminhada, que nossa atitude seja resgate, dar a vida, chorar, pacificar, amansar e humildemente servir a Deus como representantes, reprodutores, reflexo do que o Senhor Jesus fez por nós. Nós choramos em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Bom, mais uma vez eu quero agradecer imensamente a presença de cada um dos irmãos e irmãs conosco. Aproveitem bem a semana para colocar em prática aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Quarta-feira teremos aí o nosso estudo à noite sobre casais que desejam, mas não podem ter filhos. Como é que se pode glorificar a Deus? Como Deus pode abençoar uma relação em que um casamento que almeja ou almejou, ou quem sabe tem medo de almejar por causa do futuro, um filho pode servir ao Senhor? E também, o que está acontecendo com o mundo? Por que as pessoas querem muito mais um poodle do que um filho? O que está acontecendo? Isso é normal? Animais são de fato nossos filhos substitutos? O que está acontecendo? É pecado ter pets? Vamos já pensar um pouco sobre isso, tá? Na quarta-feira vai ser bem legal conversar com vocês sobre isso. Quero aproveitar e pedir aos irmãos de plantão aí para fazer os memes. Vocês viram que hoje eu dei um para vocês, né? Faltou lá a letra no final, na hora estava muito introspectivo, a gente estava pensando, era um momento mais solene, agora dá para fazer. Tem que virar um meme isso aí, viu? Pastor, um gemido inexprimível ali, vocês viram, né? Olha só, Deus abençoe vocês, tenham todos uma ótima semana, querendo o Senhor até o próximo nosso encontro aí, ok? Irmãos de casa também, foi um prazer estar com vocês, com o nosso culto aqui ao Senhor. Fique com Deus, um abraço.